Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Imagine que o presidente da sua empresa tinha enviado um e-mail a todos os empregados, dizendo que haverá uma reunião obrigatória para todo o pessoal no dia, por exemplo, você põe aí a data e a hora, e para você atender. E que não haveria desculpas. Mas para ajudar a você a não ter desculpas não atender nesse dia, decidiu dar esse dia como um dia de folga. Um dia que não precisasse trabalhar. Um dia que você podia descansar e estar nessa reunião. Irmão, então você iria ou não a essa reunião do seu presidente? Ora, se você não fosse, seria uma falta de respeito. Possivelmente uma insubordinação. Ou talvez você pudesse dizer, olha, eu conheço o presidente assim tão bem, ele me aceita como estou, eu não preciso de ir, eu não vou. Ora, irmãos, vocês já viram o que é que eu estou a dizer? Eu estou a falar de Deus. Estou dando este exemplo, esta analogia, porque realmente estou a falar de Deus. Ele estabeleceu os seus sábados e suas solenidades para nós podermos ter tais reuniões com Ele, pois Ele está presente e Ele nos convida a comparecer. Ora, irmãos, hoje eu quero falar acerca da importância dos sábados de Deus e a importância de estar presente nessas solenidades e sábados que Deus nos manda observar. Ora, vamos primeiro começar do ponto que o sábado ou os sábados foram feitos para nós. Vejam, por exemplo, começando em Gênesis capítulo 2, porque é ao início onde Deus nos instruiu acerca do sábado. E no versículos 2 e 3 diz assim: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou nesse dia, no 7º dia, de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ora, está claro que Deus não estava cansado para descansar, mas descansou deliberadamente para nós, porque o sábado foi feito para nós. É um dia de repouso, o dia de repouso de Deus, que Ele escolheu para o nosso bem. Vejam, por exemplo, em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, aí vemos Jesus Cristo a dizer que o sábado foi feito para nós. Vejamos então em Marcos, capítulo 2, versículo 23, começando no versículo 23. Marcos 2, começando no versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Porque fazem no sábado o que não é lícito. Porque eles estavam a dizer: olha, está a trabalhar. Não, irmãos, imagine, você tem um emprego, não está a trabalhar, está a andar, a passear e então apanha umas espigas e vai comer assim, vai petiscar quando vai andando.
Mas então Jesus Cristo, versículo 25, disse-lhes: Nunca lestes o que fez David quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus criou o sábado para nós, para a humanidade, e não nos criou para o sábado. E assim, o Filho do Homem, isto é Jesus Cristo, é também do sábado, é Senhor. E por isso, irmãos, vemos aqui que o sábado é para o homem, para toda a humanidade. Não é só para os judeus. É um benefício positivo para todos nós. Porque sabemos que os judeus estavam a pôr julgos ou pesos na lei. Vejam, por exemplo, em Mateus 23, versículo 4. Mateus 23, versículo 4. Mateus 23, versículo 4. Lemos: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Os líderes religiosos daquele período estavam a pôr pesos opressivos nos irmãos, nos fiéis. E Jesus Cristo está a dizer: não, tomar uma espiga e tirar um bocadinho desse trigo e comer, não é pecado. Não é pecado fazer isso no sábado. Não é um trabalho, não é você ir para o seu escritório e trabalhar. Não, simplesmente estavam a passear e a conversar. Irmãos, precisamos de entender que o sábado foi feito para o homem. É para o nosso bem. Não é um peso, não é um fardo, é uma alegria. Vejam, por exemplo, a instrução inicial acerca do sábado, descrita em Deuteronômio, capítulo 5. Vejamos então a Deuteronômio, capítulo 5, e vejamos no versículo 12. No versículo 12, Deuteronômio 5, versículo 12. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Vimos que Deus tinha santificado, ou feito esse dia separado, diferente dos outros, que é um dia especial para nós descansarmos, e nós então temos que o separar, o tratar como um dia santo. E depois diz: 6 dias trabalharás. Tens que trabalhar por 6 dias. Sim, porque se estás a não fazer nada nos outros dias, isso é parte da lei do sábado, deste mandamento, dos 10 mandamentos. Diz: 6 dias trabalharás. Estão trabalhando nesses dias? Estão fazendo o seu esforço diário para o pão de cada dia? E farás todo o teu trabalho nesses dias. Mas parte disso é que vais planejar para no 7º dia não teres que trabalhar. Não teres esse esforço de ganhar o teu pão diário, o teu rendimento. Por isso diz no versículo 14: Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está nas tuas portas. Isto é, que está a viver contigo,
na tua quinta, ou seja onde for, na sua área de trabalho, para que o teu servo e a tua serva também descansem, como tu. Para que o teu criado, o teu servo que está na tua casa, que está a servir, também descanse. E vê-se aqui que é um dia de repouso, um dia de descanso para todos na família, na tua área em que tu tens controle. E depois no versículo 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Um repouso da escravidão do Egito. Ora, no Novo Testamento sabemos que o simbolismo do Egito representa o pecado, ou este mundão do pecado. Então, isso representa a guarda do sábado como uma escravidão que nós temos que ser libertos. Isto é uma liberdade de estarmos presos pelo pecado, que é o que Jesus Cristo nos libera da prisão, desta prisão de estarmos sob o pecado, nos libera. E agora nós temos que nos esforçar para não pecar mais. Isso é o que nós temos que fazer como cristãos. Temos que nos esforçar para não pecar mais. E por isso este repouso desta escravidão do pecado é o simbolismo espiritual do sábado. Porque diz aí, Deus te tirou com mão forte e braço estendido da terra do Egito. Isso foi o caso dos israelitas e para nós a sairmos deste mundão. Sim, para muitos de nós tem sido muito difícil sair do mundão, mas demonstra a mão forte de Deus de nos tirar deste mundão. E depois vê-se, continuando a ler aqui no versículo 15, por isso o nosso Senhor, o Senhor teu Deus, te ordenou que guardasses o sábado. Te ordenou, que te mandou obedecer. Que mandou. É uma instrução de Deus. E Deus é mesmo ontem, hoje e amanhã. O Deus não muda. Então veja aqui um bocadinho mais adiante, no versículo 27. E depois diz, chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e cumpriremos. Sim, os israelitas disseram, nós não queremos estar a ouvir Deus diretamente, mas tu, ó Moisés, vai falar com Deus e tu nos dizes o que Deus diz, e então nós vamos obedecer. Nós o ouviremos e o cumpriremos. Vamos obedecer a Ele. E veja um bocadinho mais adiante, no versículo 29, a resposta de Deus, que diz, quem dera que eles, isto é, os israelitas, tivessem tal coração e me temessem. E guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Irmãos, tal como Jesus Cristo disse, os sábados foram feitos para a humanidade, para o nosso bem. Aqui, em Deuteronômio, está a dizer a mesma coisa, que os mandamentos de Deus são para o nosso bem, os quais, desses mandamentos, inclui o quarto mandamento, que é a guarda dos sábados. Como Deus desejou que eles o obedecessem e guardassem o sábado. Ora, vejamos então aqui o que eles fizeram durante essa caminhada, saindo do Egito para a terra prometida. Vejam então em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Vamos ler a começar do versículo 27. Números 13,
versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente maná, leite e mel, e este é o seu fruto. Isto está a falar aqui dos 12 espias, e eles disseram: sim, fomos à terra que nos enviastes. Mas aqui estão agora 10 espias a dizer o assunto, aqui em versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. São gigantes. Não podemos ir lá, não podemos ir, porque aqueles, diz assim, porque os Malaquitas habitam na terra do sul, os Iteus e os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então não podemos ir, aqueles homens são muito perigosos. E depois continuamos a ler, então, no versículo 32. E esses 10 homens, porque não foi o que Caleb e o Josué disse, mas esses 10 homens infamaram a terra que tinham espiado, isto é, disseram mal da terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores. Imagine, é uma terra que está a comer os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são pessoas muito grandes. Nós não podemos ir lá, aquilo é muito forte para nós. Por isso, esses 10 espias deram uma reportagem negativa. Vejamos então no capítulo 14, começando no versículo 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite: não podemos ir à terra prometida. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor, o Deus, nos traz a esta terra para cairmos à espada. Porque Deus nos está a levar a esta terra prometida para nos matar pela espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Irmãos, vê-se aqui uma atitude de falta de confiança em Deus e causando desobediência a Deus. E então vemos o que é que aconteceu. Vejam comigo, se faz favor, no versículo 20, do mesmo capítulo, Números 14. E disse o Senhor, porque Deus queria destruí-los, e então Moisés diz: não os destruas. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, disse: tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que vierem, disse o Senhor, conforme te perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Não acreditaram em Deus e não obedeceram a Ele. Continuamente, vez após vez. Agora está aqui a dizer que foi 10 vezes. Não verão a terra de que a seus pais jurei. E nenhum daqueles que me provocaram haverá. Nenhum daqueles que me provocaram vão ver a terra prometida.
Deus não permite essa nação inteira, exceto Caleb e Josué, entrar na terra prometida. A nação inteira, todos. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos 95. Salmos 95, versículo 8 a 11. 95, versículo 8 a 11. Não endureceis os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Aqui está a falar a nós. Não endureceis os vossos corações como eles no deserto, no dia da tentação. Quando os vossos pais me tentaram e me provaram e viram a minha obra. Sim, viram a obra. Abriu o Mar Vermelho e passaram a sair do Egito e as tropas, o exército foi mais poderoso de todas as nações mundiais naquele período. O exército do Egito foi destruído. Vocês viram Deus a fazer isso e vocês não tiveram confiança em mim. E por isso não obedeceram. E por isso diz no versículo 10, 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é um povo que erra de coração. O coração não estava a obedecer a Deus. Esse foi o erro dos israelitas. O problema na antiga aliança, irmãos, era o coração deste povo, que não era obediente. Mas o nosso coração tem que ser diferente e tem que ser obediente. Por isso é que diz, não endureceis, no versículo 8, não endureceis os vossos corações, como eles fizeram. Porque diz, versículo 10, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei, na minha ira, quando eu estava zangado, queria os destruir. E Moisés disse, não os destruas. Que não entrarão no meu repouso. Não entrarão no meu repouso. Simbolismo de repouso, de sábado, mas está a referir-se à terra prometida. Então vê-se aqui um significado duplo. O sábado, descanso, mas também apontando para a terra prometida, para o repouso vindouro, para eles 40 anos depois. Vê-se assim, eles não entraram nesse repouso. Então vejam aqui comigo, se faz favor, no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Vejamos então o versículo 17. Hebreus capítulo 3, versículo 17. Assim, mas com quem se indignou por 40 anos? Está aqui o escritor de Hebreus, que eu acredito que seja Paulo, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram? Os israelitas pecaram, cujos corpos caíram no deserto nesses 40 anos. Essas pessoas, essa geração inteira não entrou na terra prometida. Os filhos entraram, mas essa geração não entrou. Versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso. Uma vez mais, simbolismo, repouso, sábado, apontando para entrarem na terra prometida. Senão aos que foram desobedientes. Esses que foram desobedientes não entraram na terra prometida. E vemos que não puderam entrar na terra prometida. Porquê? Por causa da sua incredulidade. Porque não acreditaram em Deus. E por isso vemos que acreditar significa obedecer. Eles não acreditaram e por isso desobedeceram. Queridos irmãos, se você acredita em Deus, tem que obedecer a Deus. Aqui vê-se uma prova clara que quando diz crer, significa obedecer. Por isso, vejam sempre atrás da palavra crer o ato de obediência.
Por isso, irmãos, os israelitas foram desobedientes, foram descrentes e não entraram no descanso, isto é, na terra prometida. Vejam então o capítulo 4 de Hebreus, começando no versículo 1. Temamos, pois, por isso tenham receio, tenham cuidado, tenham respeito a Deus, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Irmãos, a promessa do repouso ainda continua para nós. E nós precisamos ter cuidado para que essa promessa não fique para trás. Veja também no versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E lemos isso. E depois diz, e outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Não entrarão no meu repouso. E não entraram. Esses israelitas, essa geração, não entrou. Mas, veja no versículo 6, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, no repouso, sim, ainda existe um repouso para o futuro. E que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, porque não creram que Deus os poderia proteger dessas pessoas que estavam a viver nessa terra prometida e desobedeceram. Versículo 7. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por David, Salmos 95, muito tempo depois, como está dito. Sim, David disse, muito tempo depois de terem passado esses 40 anos no deserto, muito tempo depois disso, David disse, hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações. Lembram-se? Eu acabei de ler isso agora mesmo. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, sim, eles entraram na terra prometida antes de Josué, mas a grande terra prometida é ainda no futuro. A grande terra prometida é no milénio e no reino de Deus, na eternidade. Porque se José lhes houvesse dado repouso, não falaria mais disso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, versículo 9, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ora aí, irmãos, vê-se este significado duplo de novo. Porque a palavra repouso aqui, a palavra repouso no grego, é a palavra 4520, que diz sabatismos, que significa um descanso sabático para o povo de Deus. Como, por exemplo, lê na Nova Versão Internacional e na versão atualizada do Rei Tiago. Queridos irmãos, resta ainda para nós, na Igreja de Deus, é o que Paulo está aqui a dizer em Hebreus, resta ainda para nós, no Novo Testamento, um sabatismo, isto é, uma guarda sabática, um repouso de sábado para o povo de Deus. Mas o significado duplo é que resta ainda para o povo de Deus uma terra prometida, que será no milénio, ou ainda mais, no reino de Deus na eternidade. Esse é o grande descanso que nos espera, esse grande repouso.
Por isso, resta ainda para nós a guarda do sábado, sabatismos, porque isso aponta para o repouso final na terra prometida, que será no reino de Deus. E por isso, para nós, na Igreja de Deus, temos que guardar o sábado, porque é o que diz aqui no Novo Testamento, para guardarmos o sábado. E depois, continuando, no versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Sim, é guardar o sábado. Resta um sabatismo, a guarda do sábado, mas diz, procuremos, pois, entrar naquele repouso, no reino de Deus, no milénio e para lá, na vida eterna, como seres espirituais. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. De descrença, porque não acreditaram e por isso desobedeceram. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É um problema do coração. Queremos obedecer a Deus ou não? Vamos obedecer a Deus ou não? O problema é um problema do coração. E diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus vê tudo. Deus vê tudo. E por isso não devemos ser desobedientes para entrar neste descanso, porque ainda existe um sábado semanal. E, digamos, além dos sábados semanais, os sábados anuais também, porque são as solenidades de Deus. E temos a visão do descanso do reino de Deus. Então vejamos um segundo ponto. Porque os sábados apontam para a visão do plano de Deus para nós. Uma criação de quê? Sim, porque vimos que Deus criou todas as coisas, descansou. Descansou para quê? Para criou o homem e educar o homem e treinar o homem. Para quê? Para o ponto final é para virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Veja então, em Êxodo capítulo 20, a outra parte na Bíblia que menciona os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, e agora vou simplesmente focar num versículo 11. Êxodo 20, versículo 11. Está a falar dos 10 mandamentos, e no versículo 11 de Êxodo 20 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui vê-se um descanso, mas que aponta para a criação. Porque criou. Mas aqui está, no 7º dia, a apontar para a criação do potencial do homem, porque esse potencial do homem não está completado. E por isso precisamos desse milénio, 7º milénio, o último milénio desses 7.000 anos, que 6.000 já passaram desde a criação, que é para concluir este plano de salvação. Porque Deus, vemos em Gênesis capítulo 2, que inicialmente, como criou o homem, à semelhança de Deus. Gênesis 2, versículo
26. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domina sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Irmãos, nós fomos feitos à semelhança de Deus. Mas o plano final é para virmos a ser seres espirituais, como Deus é, com a vida eterna, na família de Deus, como filhos e filhas de Deus. Veja em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. O segundo capítulo de Hebreus. Capítulo 2, versículo 6 a 8. Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites. O que é que nós somos? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos. Sim, a humanidade, nós os homens somos um bocadinho menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Sim, Jesus Cristo foi coroado de glória e honra. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas lhe sejam sujeitas. Isto é profético, porque não só está a falar tudo vai estar sujeito a Cristo, mas nós vamos estar no reino de Deus como seres humanos e tudo vai estar sujeitos a nós. Vamos herdar com Jesus Cristo. Vamos ser co-herdeiros com Cristo. Vejam também, então, em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Em 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O mundo não nos conhece porque não conhece a Deus, não conhece a Jesus Cristo. O mundo não entende o que Deus está a fazer conosco. Amados, irmãos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sim, já temos o Espírito Santo de Deus, temos as primícias do Espírito, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Jesus Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Jesus Cristo. Perdão. Porque assim como é, o veremos. Nós veremos como Jesus Cristo é. Hoje em dia não vemos Jesus Cristo como Ele é. Isto é, não vemos Ele na glória. Você lê em Apocalipse como a semelhança espiritual de Cristo é tão forte que não podemos olhar a isso. Vemos no primeiro capítulo de Apocalipse. Mas então o veremos como Ele é, porque nós vamos ser seres espirituais, vamos poder ver Cristo como Ele é. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Se você e eu temos esta esperança, nós vamos esforçar para ser obedientes, como Cristo veio a ser, é puro, nós vamos esforçar para ser puros.
puros também. Vejam Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 17. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 17. Romanos 8, versículo 16 a 17. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, com o Espírito do homem no homem, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. Vamos ser filhos de Deus, vamos herdar este género de seres como Deus é, mas como filhos de Deus, deste mesmo género. E co-herdeiros de Cristo, vamos herdar com Cristo, como expliquei há pouco. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, seremos semelhantes a Cristo no futuro, na ressurreição, quando Jesus Cristo vier. Seremos transformados. E depois vemos esta escritura muito interessante e muito importante, que é bem deturpada e alterada por pessoas, mas vou ler como se devia ler, que é em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue. Ninguém esteja a julgar a vocês. Ninguém esteja a julgar a vocês, a condenar vocês pelo que comem, isto é, se estão a comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, como estão a festejar e celebrar as solenidades de Deus. Ninguém vos julgue de como estejam a celebrar as solenidades de Deus, estão a comer juntos, estão a conviver, estão a ter alegria nas solenidades de Deus. Ninguém vos julgue por causa disso, nos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Nas solenidades de Deus, ou da lua nova. A solenidade de Deus, que é na lua nova, é o de dias das trombetas. É a única solenidade de Deus que é na lua nova. É o dia das trombetas. Por isso ninguém vos julga acerca de como vocês observam estas solenidades de Deus, ou a solenidade da lua nova, que é o dia das trombetas, que representa ou simboliza a vinda de Cristo. Ou dos sábados anuais e semanais, sábados, plural. Porque são sombras das coisas futuras. Os sábados são memoriais de coisas futuras. Ora, irmãos, vocês no vosso país têm vários memoriais ou dias que são feriados porque são memoriais de uma coisa que aconteceu no passado no vosso país. Mas para Deus, Ele vê para o futuro. E esses memoriais são coisas que vão acontecer no futuro. São dias que apontam para esses grandes acontecimentos. Por isso são sombras de coisas futuras. Nós fazemos memoriais que são coisas do passado. Deus faz memoriais de coisas do futuro, porque Ele pode controlar e fazer com que as coisas aconteçam à hora correta no futuro, de acordo com o seu plano. Mas o corpo de Cristo. A palavra está em itálico, quer dizer que não está no original. E por isso, lendo agora versículos 16 e 17 em conjunto, ninguém vos julgue como vocês guardam ou observam os dias santos, mas o único que pode julgar a você é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a Igreja de Deus. Por isso, ninguém vos julga. E por isso está aqui a falar não só acerca do sábado semanal, mas acerca dos sábados anuais. Por isso vemos que as solenidades de Deus, que são descritas em detalhe em Levítico 23,
que representam as solenidades anuais, a Páscoa, o dia dos Pães Asmos, o dia de Pentecostes, sim, esses são do passado agora, mas do futuro é o dia das trombetas, o dia de expiação, a festa dos tabernáculos e o último grande dia, o 8º dia. Queridos irmãos, esses são futuros, são sombras de coisas que vão acontecer. Ninguém vos julga acerca dessas coisas que são sombras do que vai acontecer. Ninguém vos julga como vocês celebram essas solenidades. Porque essas solenidades apontam para o plano de salvação de Deus. Para a criação de filhos e filhas de Deus no reino de Deus, seres espirituais a viverem eternamente. Esse é o propósito do sábado, não só para apontar para a criação física do mundo, mas para apontar para a criação espiritual do futuro dos filhos e filhas de Deus com o caráter de Deus. Mas o mundo está cego, irmãos. O mundo não vê isto. Por isso é que lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais, isto é o Evangelho, está encoberto, as pessoas não entendem. Porquê? Porque o Deus deste século, o Deus deste mundão, quem é o Deus deste mundão? É Satanás. É Satanás. Irmãos, não sei, eu estou a suspirar, porque quero que ponham isto bem nítido, bem claro na vossa mente. Por favor, irmãos, ponham isto bem claro na vossa mente. Existe um diabo. E o diabo odeia Deus. E se há uma coisa que o diabo odeia também além de Deus, é aqueles que Deus chamou e escolheu para serem as suas primícias à vinda de Cristo. Odeia essas pessoas. E odeia a obra que estamos a fazer. Odeia a Igreja de Deus unida. E Satanás vai tentar destruir a Igreja de Deus. Irmãos, nós somos um alvo. Por favor, irmãos, ponham isto claro na mente. Vivemos em dias muito difíceis e vamos ser atacados. Não olhem para homens e coisas físicas. Tomem atenção que existe o inimigo. E continuando aqui. Porque ele cegou os entendimentos dos incrédulos, das pessoas que não são crentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, não resplandeça dentro dos corações deles, dentro deles, não estejam a refletir a luz, a beleza da boa nova, da glória de Cristo que vai estar em nós. E que nós devemos refletir, talvez em pequena quantidade, na maneira como vivemos, na maneira como falamos, na maneira como tratamos os outros. Irmãos, porque a glória de Cristo, Cristo é a imagem do Pai. E por isso Satanás não quer que você entenda isto. Satanás está a cegar o entendimento. Em Romanos capítulo 11, vemos, versículo 7, vemos que os israelitas foram cegos. Vem aí no deserto, estavam cegos, não estavam a ver isto. Romanos 11, versículo 7. Pois que o Israel buscava não alcançou, os israelitas não alcançaram, mas nós, como eleitos,
escolhidos por Deus, na Igreja de Deus, estamos a alcançar. Mas você tem que abrir os olhos. Você não pode estar a dormir. E os outros foram endurecidos, estão cegos. Estão cegos. Versículo 25 e 26 diz: por não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Não pensem vocês, sabemos isto. Não ignorem, não estejam a ignorar este segredo. Que o endurecimento dos israelitas vem em parte, isto é, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Até que haja suficientes gentios na Igreja de Deus para ser parte das primícias. Para que haja seja completado o tempo dos gentios. Versículo 26. E assim todo o Israel será salvo. Deus vai abrir este entendimento a todo o Israel, a todos os israelitas. Irmãos, eu não estou a falar só judeus. Eu estou a falar pessoas de outras 11 tribos de Israel, além dos judeus. Hoje em dia, as pessoas chamam a nação de Israel, que é judeus, e pensam que isso é o Israel inteiro. Não é. Israel são outras nações, outras 11 nações no mundo, além dos judeus. Assim todo Israel será salvo. Todo Israel vai entender a verdade. De Sião virá o libertador, que é Jesus Cristo, e desviará de Jacó as impiedades. Vai perdoar os pecados de Jacó. Jacó, o nome dele, foi virado para Israel. Queridos irmãos, precisamos de entender isto. Todo Israel será salvo. Mas o ponto ainda mais importante, além disso, está no versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, israelitas e gentios. Todos. Para com todos usar de misericórdia. Oh, queridos irmãos, isto é tão fantástico. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Todas as pessoas, gentios e israelitas, vão ser salvos, exceto, está claro, aqueles que não vão querer ser salvos, que vão rejeitar. Mas Deus vai dar oportunidade a todos. Para com todos usar de misericórdia. Queridos irmãos, precisamos de entender isto, que Deus é muito sábio. E nós nem conseguimos enxertar um bocadinho da sabedoria de Deus. Mas graças a que Ele nos revela aqui, pelas Escrituras, por isso Ele diz, não pensem que vocês são muito espertos, porque aqui está um segredo. Irmãos, vimos que os sábados foram dados por Deus a nós para o nosso bem. Vimos que os sábados nos apontam para o plano de salvação. E brevemente, irmãos, os sábados são um sinal do povo de Deus. Vejam em Êxodos capítulo 31. Êxodos capítulo 31, versículo 13. Êxodos capítulo 31, versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardarás os meus sábados, plural. Não é só o sábado semanal, é os sábados anuais. Porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Não é só no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Para que sabeis que eu sou o Senhor que vos santifica. É o sinal de Deus. É o sinal de que obedecemos a Ele. Porque quando obedecemos a Deus, então
não respeitamos o sábado. Então guardamos outro dia, como domingo, que não é bíblico. Não é bíblico. E por isso diz em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. Estes princípios, estas leis de Deus, estas palavras, estes mandamentos, põe nas tuas mãos. Eu te dizia, vai atar por sinal na tua mão. Porque com a mão é que se faz o trabalho. E põe nos frontais entre os teus olhos, isto é, na tua mente. Onde pensas, onde estás a pensar. Põe isso. Isto é o que fazes e pensas, queres obedecer a Deus. E por isso, então, os sábados são sinais de Deus. Ora, um sinal é voluntário. Não é uma marca. Quando você põe uma marca no gado, não foi que o gado disse, olha, vai pôr este sinal aqui em mim. Não, é forçado. A decepção ou o engano de Satanás afeta também o que fazemos e o que pensamos, e as pessoas vão ser forçadas a desobedecer a Deus. Isto é, a marca da besta, que é uma desobediência a Deus. As pessoas vão ser iludidas a pensar, vai ser um chip aqui ou na cabeça, ou qualquer coisa. Irmãos, se as pessoas pensam que é um chip, e não estou a dizer que não seja, não estou a dizer que haja chips em algumas pessoas, mas se as pessoas estão a pensar que é um chip, estão a pensar na coisa errada. E então estão a ser iludidas por Satanás pensando que é o chip, entretanto estão a desobedecer a Deus. A marca do diabo, a desobediência a Deus, particularmente do sinal que representa a obediência a Deus, isto é, estão a desobedecer a Deus, estão a guardar o domingo em vez do sábado. Estão a forçar as pessoas a desobedecer os sábados de Deus. E por isso é muito importante. Vocês veem em Apocalipse 14, versículo 9 e 12, que a marca da besta vai estar na cabeça, na mente, na frente e na mão, que uma vez representa o pensamento e a obra. E por isso é que diz em Apocalipse 14, 12, esta é a perseverança, a paciência dos santos. Porquê? Porque vão continuar a obedecer a Deus, embora o mundão todo esteja contra isso. E por isso é que vai ser impossível, como diz em Apocalipse 13, versículo 17, de comprar ou vender. Porquê? Porque se você guarda o sábado, não vai conseguir ter um emprego. E por isso não vai conseguir ter dinheiro. E não vai conseguir comprar ou vender. E por isso é que diz em Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse 12, versículo 11. Que vencemos contra o diabo. Com quê? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Pelo que Jesus Cristo fez por nós, para vencermos. E pela palavra do seu testemunho. Aqui está a palavra do testemunho de Cristo, pela Bíblia, porque a Bíblia diz, estamos a seguir o que a Bíblia diz.
e não amaram as suas vidas até à morte. Obedeceram a Deus até à morte. Queridos irmãos, aqueles que vão reinar com Cristo, que vão estar no reino de Deus, sim, são aqueles que não têm a marca da besta, mas vão reinar com ele por 1000 anos, como lemos em Apocalipse 20, versículo 4. Esses vão, é o que diz aqui, vi tronos e assentaram sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as vidas, as almas, as vidas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Exatamente, pelo testemunho de Jesus. E pela palavra de Deus. Este testemunho. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Porquê? Porque não desobedeceram a Deus. E o sinal da obediência a Deus é a guarda dos sábados. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 26. Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 26, diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Queridos irmãos, não deixem de se congregar ao sábado. Se vivem muito distantes uns dos outros, sim, façam isso virtualmente. Mas se alguns estão pertos, se tenham a congregação, e principalmente nos dias santos. E nós, por exemplo, como há muitos irmãos em certas regiões que estão muito longe uns dos outros, a oportunidade deles se reunirem é na festa dos tabernáculos. E por isso, não deixem de se congregar, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, aquele dia está muito perto. Porque se pecarmos voluntariamente, quer isso dizer que se não nos estamos a congregar e a observar o sábado, estamos a pecar voluntariamente? Sim. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Irmãos, eu descrevi a vocês o conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Irmãos, estamos a reunirmos com Deus quando Ele nos chama às suas reuniões obrigatórias, sabáticas, sejam semanais ou anuais. Os sábados são para nós, irmãos. Apontam para a criação. É o sinal identificador de que somos o verdadeiro povo de Deus. E, irmãos, não é só para hoje. É para o mundo da manhã. É para o mundo da manhã. Vejam em Isaías 56. Isaías 56. Isaías 56, que é profético. Isaías 56, versículos 6 e 7. E os filhos dos estrangeiros, dos gentios, que se unirem ao Senhor, isto é no milénio, para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem os seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profano, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei. Não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, ao meu reino de Deus. O monte simboliza o reino, o governo, o reino de Deus. E os alegrei na minha casa de oração. Isto é no milénio.
os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso é no milénio, irmãos, isto é profético. E estamos a ver aqui, todos guardarem o sábado. Vejam em Ezequiel 44. Ezequiel 44, versículo 24. Ezequiel 44, versículo 24. E, quando houver disputa, eles assistirão a ela para o julgamento. Pelos meus juízos a julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades e santificarão os meus sábados. Guardarão as minhas solenidades e os meus sábados. Queridos irmãos, os sábados são importantes para Deus. Ora, se o presidente da sua empresa convocou você para se reunir consigo, você vai ou não vai? Mas, quanto mais, quando Deus nos convocou nas suas solenidades e nos seus dias santos, como sinais de obediência a Ele, vamos obedecer a Deus ou não?